Bom, queridos, da palavra, eu quero, com muita alegria, primeiro como pai, e depois como pastor, poder hoje orar pelo meu filho e pela minha filha, A Gabriela vem não como uma nora, mas como uma filha do coração, e eles se casaram agora em março, e eles, no período já de namoro e noivado, eles estavam sentindo do Senhor que deveriam servir no ministério. E eles então, obviamente, eu estava com muita expectativa de que eles viessem servir aqui. O Mateus é um líder muito forte, a Gabriela uma adoradora impressionante. Eles poderiam certamente servir muito nessa casa. Como o pastor Frank e a pastora Cris também gostariam muito de tê-los no Canadá. Os pais da Gabi são pastores em Oshawa, numa igreja em pleno crescimento, com necessidade tremenda de pessoas para servirem lá, e receberam o convite de estarem lá também. Mas eles têm sentido profeticamente durante alguns meses antes do casamento, recebendo algumas direções proféticas que deveriam servir por uma estação nos Estados Unidos. A Gabriela é americana também, apesar de ser canadense e brasileira, tem tripla nacionalidade, mas ela já está pegando bem o nosso jeitinho brasileiro, gente. E eles sentiram de se mover para os Estados Unidos. Obviamente, algumas palavras proféticas estavam direcionando para a Califórnia, o que seria muito difícil pastorear na Califórnia, Até eu estou pensando uma estação pastorear na Califórnia. Quem não quer pastorear na Califórnia, gente? E sol e tudo mais. Mas no meio de tudo isso, Deus conduziu eles para um convite em Portland, em Oregon, um lugar onde Mateus sempre disse: pai, se for chamado para o ministério, eu quero um lugar de sol, tipo Florianópolis, Quem não sonha com Florianópolis também? E na verdade, tudo estava se encaminhando. Até fiz um contato ajudando eles lá com Califórnia. E quando Deus move eles para Portland, se você um dia for conhecer Portland, você vai saber que durante 8 meses chove e não aparece muito sol. Se Curitiba no inverno é desse jeito, Portland é bem mais difícil. E quando eles pisam em Portland, o que eles têm me falado é que Portland tem 4 meses de verão e não mais. E quando eles pisam em Portland, eles ouvem do Senhor que eles devem servir naquela igreja, que eles devem entregar os próximos anos deles servindo naquela igreja. Eles não tinham ainda um lugar para se encaixar. O pastor convidou eles para fazerem parte do time, mas durante esse último mês, Deus está movendo algumas coisas lá na igreja, e eles então recebem o convite para pastorearem os adolescentes dessa igreja. Eles estão indo então para lá, provavelmente nessa sexta, se tudo der certo, nessa próxima sexta, eles estarão indo para lá e vão pastorear os adolescentes numa igreja muito boa, numa igreja que tem comunhão conosco, porque foi a igreja onde nasceu o MFI, que é a comunhão de pastores que nós fazemos parte há mais de 23 anos, onde anos atrás teve um movimento de avivamento nos Estados Unidos que varreu os Estados Unidos saindo de Portland. E hoje a igreja está levando alguns brasileiros lá. Já tem a pastora de louvor, que é uma brasileira, e Deus está fazendo uma chama lá. E eu estou entendendo, até conversei, tive uma reunião com a pastora de louvor essa semana. Eu estava falando com ela, eu tenho algo no meu coração, que Deus está mandando vocês, primeiro porque vocês vão incendiar esse lugar com o avivamento do Brasil, que tem no Brasil aí. Mas depois também porque algumas portas eles estão abrindo. Essa igreja tem um curso teológico, um dos mais importantes, reconhecidos dos Estados Unidos, chamado PBC, Portland Bible School, College. E eu tenho certeza também que é uma porta que Deus vai estar abrindo no futuro para muitos dos nossos filhos irem estudar lá. Às vezes, e isso aconteceu com o Mateus, a Naine, desde quando o Mateus estava no ventre dela, ela declarava: o Mateus um dia vai fazer escola bíblica fora do Brasil. E ela profetizava isso, ela profetizava sem recursos. Deus preparou bolsa de estudo, ele foi, e isso foi uma oportunidade para grandes coisas que Deus fez na vida dele.
Então eu acredito também que Deus envia alguns missionários para lá, para poder abrir portas, para que alguma coisa lá no futuro possa acontecer conosco. Quem sabe Deus está mandando alguém para preparar uma porta aí para a sua geração. Então, com muita alegria, nós não estamos fazendo uma unção, nenhuma consagração pastoral aqui. Eles farão certamente lá nos Estados Unidos, porque serão pastores lá. Mas de alguma forma, como pai, eu quero orar como igreja, enviando eles. E eu tenho maior gratidão, eu e a Naine. Quero que você venha, amor. Vem, Mateus, também. Vem, Gabi. Quero chamar também o pastor Oca e a pastora Ju, que são pastores deles, pastores de jovens. E eu e a Naine temos maior alegria de poder viver esse momento, até porque muitos de vocês oraram conosco por grandes desafios que nós enfrentamos. Muitos de vocês nos sustentaram em todo esse processo. E nesses últimos 3 anos nós temos visto Deus fazer coisas grandes na vida do Mateus. E a maior delas certamente foi trazer Gabriela, né? Gabriela sempre esteve na nossa oração, sabe? Olha, gente, eu vou te ensinar a orar pela sua nora, tua futura nora. A Naine ora pelas noras dela desde quando as crianças nasceram. Mas quando a Naine viu a Gabriela entrando em 2019, numa conferência do MFI, ela disse: Senhor, essa podia ser ela. Ah, Deus, se o Senhor tem nos seus planos, eu iria concordar. E o Mateus, meio bestão assim, acabou deixando passar, né? Mas depois caiu no juízo, né? Caiu em si na Gabriela. E daí deu certo, foi uma bênção. Então, fico muito feliz. Oca, pega o microfone lá, por favor. Vou pedir para você e a Ju orarem por eles e declarar esse envio, que eles possam. E eu vou pedir para que você estenda as suas mãos. Pode continuar sentado mesmo, estenda as suas mãos e que você possa orar. Irmãos, interceda por eles, interceda para que eles possam cumprir um chamado, que eles possam ser uma ponte para muitas coisas que Deus vai fazer lá. A gente tem o maior orgulho de poder enviar vocês dois, viu, Mateus e Gabriela? A gente tem maior orgulho de poder, nessa casa, derramar sobre vocês a unção também que está aqui, que vocês possam cumprir o chamado de Deus. Tenho certeza que seus pais também estão tão orgulhosos desse momento, felizes, gratos a Deus. Então, que vocês brilhem, que vocês cumpram o chamado de Deus sobre a vida de vocês. Amém? Deus abençoe. Pai, em nome de Jesus, nós oramos pela vida do Mateus, da Gabriela. Sim, pedimos, Deus, a tua graça, a tua unção e o teu favor para essa nova estação da vida deles. Espírito Santo de Deus, traz sobre eles nessa estação espírito de sabedoria, Pai. Espírito, Pai, de poder, para realmente, Deus, operar naquela cidade, Pai, naquela nação, Pai, debaixo da tua direção e debaixo do teu propósito, Senhor. Nós sabemos, Deus, bem assim como o pastor disse, eles vão daqui como uma flecha, mas como uma flecha, Senhor, com fogo na ponta, para incendiar aquela nação, aquela igreja, levando, Senhor, realmente o fogo daquilo que vem acontecendo no Brasil, de todo movimento de unidade, de oração, de propósito. Nós oramos, Pai, para que o manto profético, Senhor, se manifeste na vida deles, Pai, e que eles realmente sejam uma voz para essa geração, Pai, e que de lá se levantem muitos missionários, pastores, Pai, que eles estarão preparando nesse tempo. Espírito Santo de Deus, derrama sobre eles hoje, Deus, uma graça nova, uma unção nova, e que eles possam viver, Senhor, plenamente a tua vontade, o teu propósito, Deus, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 Seus lindões. Amém. Pode aplaudir, gente. Quer orar, Ju? Eu só quero compartilhar rapidamente, nós temos o culto aí, gente, mas a gente fica com um coração muito feliz como pastores do Mateus e da Gabriela também, porque a Gabriela também se tornou nossa discípula. Mas nós gostaríamos muito de ter Mateus e Gabriela aqui com a gente, porque realmente, como o pastor falou, eles são preciosos e a gente gostaria muito de tê-los aqui. O Mateus sabe disso, mas o Senhor tem grandes coisas, né?
tem um plano tão lindo preparado para vocês dois. E ontem nós tivemos uma vigília com os jovens, eles estiveram aqui, nós tivemos um tempo de oração com eles. E eu senti tão forte, como se eles tivessem um fogo nas mãos. E esse fogo o Senhor ia depositando cada vez mais sobre eles. E eu sinto que eles vão levar esse fogo, o fogo brasileiro, o fogo da paixão por Jesus. E uma outra coisa que o Senhor comunicou ao meu coração, orando por vocês ontem, é que o Senhor está dando uma habilidade com pessoas. E o Senhor está depositando isso sobre a vida de vocês. Uma habilidade, vocês vão ter algo especial que as pessoas vão ver. Isso é o Espírito Santo, é o fogo dele sobre vocês. E o Senhor está realmente enviando vocês como flechas para esse lugar. Amém. E vocês vão acertar o alvo em nome de Jesus. Amém. Amamos vocês. Amém. 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 Eu só quero finalizar dizendo que, como pastores e pais, isso representa muito mais do que o filho do pastor está indo. Mas eu acredito que isso realmente é profético para essa casa também. Isso anuncia uma semente poderosa, porque muitas vezes eu vi isso acontecendo com outras pessoas e eu imaginava, puxa, lá em São José dos Pinhais a gente pode ter uma igreja que era tão pequenininha, com 50 pessoas, a gente pode crescer, a gente pode ganhar para Jesus muitas pessoas, e Deus foi fazendo. E da mesma forma, eu acredito que os nossos filhos também representam uma geração que Deus está chamando, convocando para muitas nações da terra. Eu sei que o Senhor também vai enviar pessoas para cá, ao mesmo tempo que vai mandar outras pessoas para lá. E eu sei que eles são um marco daquilo que Deus está anunciando também para os nossos jovens, para os nossos adolescentes e para os nossos kids que estão ainda lá embaixo, nem imaginando coisas, nem você, pai e mãe, nem imagina aquilo que Deus pode fazer com o filho quando você coloca ele diante do altar do Senhor. E eu vejo também a palavra do Senhor se cumprindo, dizendo que a glória da segunda casa, ela vai ser maior do que a primeira. Porque, diante de tantos desafios que a gente foi treinado como pais para jejuar, para orar por um filho que foi, mas que voltou e que agora está cheio do Espírito Santo, que agora recebe uma esposa, constitui família, assim será sobre todos os filhos dessa casa. Eles podem ir, mas eles têm uma marca do Senhor e eles vão voltar. E quando eles chegarem, eles serão empoderados pelo Espírito Santo. Amém. Essa é uma declaração sobre vocês também nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Glória a Deus. Amém. Queridos, hoje nós encerramos essa série Pontes para o Nosso Destino. Na verdade, a gente podia ir com ela até o final da vida de Davi, mas você pode desfrutar disso no seu grupo de crescimento, porque a leitura dos nossos GCs, se você faz parte de um GC da Vida Plena, nós estamos na mesma página, estamos lendo 1 Samuel, estamos entrando em 2 Samuel, e ali você pode desfrutar mais esse momento da vida de Davi. Mas, queridos, eu quero compartilhar com vocês 2 valores e princípios ricos para encerrar essa série. Se você não participou de nenhuma das pregações anteriores, você pode encontrá-las no YouTube, mas essa pregação não fica isolada, você vai receber a porção que há nela para a sua vida. Eu quero compartilhar com vocês um dos momentos onde Davi precisa de identidade para poder ir para o seu destino. Aquilo que se apresenta como ponte para aquilo que Deus iria fazer, ele precisou de muita identidade, saber quem ele era, para poder alcançar aquilo que Deus tinha para ele. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 36 até o 42. Diz assim as Escrituras: Teu servo pôde matar um leão e um urso. Esse filisteu, falando de Golias, será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, volta um pouquinho, por favor, 37. Diante disso, Saul disse a Davi: Vá, e que o Senhor esteja com você. Agora sim, Saul vestiu Davi com sua própria túnica, e aqui é o ponto que nós vamos trabalhar essa noite.
Saul vestiu Davi com sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. E disse a Saul: não consigo andar com isto, pois não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo. E em seguida pegou seu cajado, colheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com sua tiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. Enquanto isso, Golias, com seu escudeiro à frente, vinha se aproximando de Davi. Olhou para Davi com desprezo. Viu que era apenas um rapaz, ruivo, de boa aparência, algumas versões dizem de baixa estatura, e fez pouco caso dele. É interessante que no momento da maior batalha de Davi, tudo que ele tem que enfrentar, no momento em que ele está pronto para ir para o seu destino, são os gatilhos de toda a sua história. Ele tem que enfrentar os desafios de toda a sua vida. Quando Golias chega diante de Davi, ele despreza e faz pouco caso dele. Aquele momento, a maior batalha que Davi enfrenta e as vozes que ele tem que enfrentar é sobre quem ele era. E tudo aquilo traz à tona e poderia paralisá-lo de coisas que ele está ouvindo, sendo subestimado. Você não pode fazer, você não pode ser, você não pode ter, você não pode alcançar. Tudo desde a sua infância. O pai não convidando ele para a consagração, esquecendo ele no pasto, dizendo: você não merece estar aqui. A ouvir os irmãos o tempo todo dizendo: você é muito engraçadinho, você é muito exibido, você está querendo aparecer. O tempo todo ele está sendo colocado com um rótulo de que você não serve para nada. Fazer pouco caso dele, Golias na verdade está trazendo um gatilho. E aquela manhã, tudo que Davi está fazendo naquele dia era trabalho de pequeno porte. Ele estava carregando pão, queijo e grãos. E quando Davi chega diante de Golias, e Golias tenta trazer o estigma, os rótulos que foram colocados em Davi, ele teve que posicionar o seu coração em um lugar: ou aceitar aquilo e desistir da batalha e voltar atrás e se amedrontar e ficar intimidado com aquilo, ou decidir saber quem ele era na batalha, e para o destino que Deus tinha para ele precisava de um homem seguro, uma pessoa que sabia quem ele era, não na força humana, mas na força de Deus. Irmãos, esse é um momento crucial para nós. Existem momentos que nós estamos para ter uma virada na nossa vida, uma mudança radical, um movimento de Deus na nossa vida, e de repente alguns gatilhos aparecem com alguns filhos do cão, trazendo coisas que parece que nos rotularam. E bem no momento em que você está na sua principal batalha, o inimigo tenta trazer coisas do seu passado, coisas que mexem com você, sobre a sua estrutura emocional, sobre a sua estrutura financeira, ou sobre algumas coisas que você viveu na sua vida, e de repente aquilo te paralisa. Ou quando você está enfrentando os seus maiores momentos de celebração, nunca você alcançou aquilo. Nunca você pôde pensar que você iria celebrar daquele jeito diante das batalhas que você enfrentou na sua vida. De repente alguns gatilhos vêm e você não consegue celebrar aquilo completamente. Sempre tem uma sensação de inadequação.
de insuficiência. Parece que você não consegue ser feliz completamente. Parece que não há uma alegria completa. O inimigo tenta buscar coisas lá de trás. Verdade. Davi foi subestimado pelo seu pai, pelos seus irmãos, por Saul e por tantos outros. Mas Davi, no momento da sua ponte para o seu destino, ele precisou decidir: ou eu sou o que as minhas emoções dizem que eu sou, ou eu sou aquilo que a minha fé diz que eu sou. O que eu creio é mais importante do que eu sinto, e o que Deus fala a meu respeito é mais importante do que o que eu sinto. E às vezes, irmãos, nós vamos lutar com aquilo que os nossos próprios pensamentos falam a nosso respeito. Eu estou falando isso para construir o ambiente de batalha que leva para o destino que Deus tinha preparado para Davi. Ele chega naquela manhã e nós encontramos então os dois princípios que eu quero trabalhar com vocês hoje. Quando Davi chega diante de toda essa batalha, esses gatilhos, essas comparações, essas decisões que ele precisa tomar, agora ele está diante de Saul. Ele está diante de uma batalha, e a primeira coisa que Davi faz nessa batalha é perguntar qual é a recompensa dela. Davi chega e pergunta: o que vai ganhar quem derrubar esse gigante? E eles dizem: vai se casar com a filha do rei, e sua família nunca mais vai pagar impostos em Israel. É uma grande coisa. Não casar com a filha do rei, não pagar imposto o imposto é uma grande coisa. Imagine você recebe uma carta da Secretaria da Fazenda dizendo assim: a partir de agora você e sua família, vocês estão livres de qualquer imposto no Brasil. Você vai ficar rico, você vai comprar o carro que você quiser, você vai viver uma vida tão extravagante, porque aí sim, porque se você não pagasse os impostos que você paga, você já estaria rico. Não sei se essa carta chega um dia. Davi então sabia a recompensa. Irmãos, e Davi, sabendo dessa recompensa, ele enfrenta essa batalha. Eu quero dizer uma coisa para você que não tem a ver com o que nós vamos compartilhar agora, mas eu sinto no espírito de entregar essa chave para você. Algumas batalhas vão te dar resultado, recompensa, então entre nelas. E não é nenhum problema você saber que aquilo que você vai fazer e você vai lutar por, vai te trazer resultado. Só tolo trabalha sem pensar no resultado. Você pode querer ser um cristão espiritual e dizer: não, eu faço, mas não penso no resultado. Todos pensamos no resultado. Você está fazendo uma dieta, você quer resultados. Vai para a academia, quer resultado. Você está fazendo uma universidade, você quer resultado. Se você está sendo um cristão genuíno, você quer uma recompensa. O próprio Cristo recompensa as 7 igrejas do Apocalipse. Ele diz: vocês serão recompensados. Recompensa tem a ver com o céu. Agora, queridos, saber que luta não entrar, que batalha não lutar, porque aquilo não vai dar em nada, não vai te trazer retorno nenhum. E alguns de nós estamos entrando em brigas, em batalhas que não estão trazendo nada para você. Só preocupação, só desgastes, só angústia. Saia dessas batalhas. Veja o que essa batalha vai trazer e saia delas. Se o resultado é negativo, é ruim, é maligno, saia dela. Vamos entrar então para os 2 princípios que eu quero entregar no final dessa série. Quando Davi chega diante de Saul, já sabendo a recompensa, ele percebe que ele precisa da autoridade de Saul para poder ir para a batalha. O que ele não sabe é que aquele homem será um líder difícil sobre a sua vida por anos. O que ele ainda não tem o todo é que tudo que Deus colocou ele para viver ainda não era nem o começo das batalhas dele. Se ele achava que
Golias seria um grande gigante, ele não tinha ideia das batalhas que ele teria que vencer com Saul. Uma liderança complicada sobre a sua vida. E um pensamento que eu tenho é que muitas vezes Deus nos coloca perto de pessoas complicadas, gente difícil, gente até que perdeu sua integridade, justamente para a gente aprender o que não fazer. E às vezes a gente é liderado, às vezes a gente está sobre nós algum chefe, algum gerente, ou às vezes tem relacionamentos que são totalmente difíceis, e aquilo Deus está nos ensinando ao que não fazer. E alguns de vocês talvez perguntam: por que tanto tempo debaixo dessa autoridade, dessa chefia, desse processo? Deus na verdade está treinando você para o destino que Ele tem, e sem aquilo não seria possível você alcançar o propósito de Deus. E quando Davi chega para essa liderança difícil, a primeira coisa que o ambiente que ele está começa a fazer é: você precisa, para ir para essa batalha, a armadura de Saul. E o texto diz que Davi então coloca a túnica de Saul, amarra a espada com a túnica de Saul, e coloca a armadura de Saul, e coloca o capacete de Saul. E ele tenta se mover, ele tenta andar com aquela roupagem que não é sua, ele tenta se mover com a armadura que não é sua. A espada pesa, a túnica fica esquisita, a armadura é complicada de andar, ele está limitado, ele não consegue ter agilidade. Então o que ele precisa fazer? Ele precisa tomar uma decisão. Ou ele vai para a batalha com a armadura do rei imponente, que traz status, que o coloca em uma posição de: quem é esse menino que está com a armadura do rei? E perde a sua mobilidade, a sua agilidade. Ou ele precisa tomar uma decisão, ter coragem o suficiente para dizer para o ambiente, para dizer para Saul: isso não serve para mim. Serve para você, para mim não serve. Irmãos, a primeira coisa que eu entendo para irmos para o nosso destino: nós não temos como chegar no lugar que Deus nos chamou para estarmos com a armadura de outros. Nós não temos como chegarmos diante das nossas batalhas com a roupa de outros, só porque aquele grupo está fazendo, só se você vai ter sucesso, se você fizer parte dos happy hours, se você fizer parte do grupo social, se você se adaptar àquele esquema, se você estiver fazendo parte daquele processo, então aí sim você vai ter promoção, aí sim você vai chegar lá, porque há um status que uma pessoa precisa ter. E nós vamos perdendo nossa agilidade espiritual, nós vamos perdendo nossa identidade, nossa roupa fica escondida debaixo da armadura que querem nos colocar. Você vai para uma universidade, querem colocar a armadura que você vai perder a agilidade. Você vai para o mundo dos negócios, vão querer te colocar uma armadura que vai fazer você perder a agilidade. Eu vi de um jovem, no momento em que os hormônios estavam à flor da pele, aonde uma moça das mais bonitas na sua universidade chegou para ele e disse: eu tenho aqui um brinquedinho do sex shop que eu comprei, eu gostaria de usar ele hoje com você. E todos os amigos dizendo assim: cara, perca essa oportunidade, cara, por que isso? Porque outra parte dos amigos dizendo assim: eu aposto nele, ele não vai. Tudo que a gente conhece ele não vai. E o que esse jovem fez? Ele foi para o banheiro, ligou para o pastor dele e disse: pastor, por favor, ore por mim, porque a batalha está difícil. Existem Golias que são maiores do que o gigante da Bíblia, que se apresentam. E se você está com a armadura, com a vestimenta
daqueles que estão ao seu redor, a primeira coisa que você faz, você age conforme o grupo. Eu conheci um grupo de pessoas que cresceram, se tornaram investidores e foram convidados para um jantar de negócios em São Paulo, num dos hotéis mais chiques de São Paulo. Chegaram lá, só tinham pessoas de altíssimo nível. Homens reconhecidos no Brasil estavam palestrando sobre finanças. Depois do jantar, um jantar caríssimo, com gente que era presidente de grandes instituições financeiras. Quando termina o jantar, entra pelas portas principais muitas mulheres, modelos lindíssimas, roupas atraentes, segundo o mundo, e elas começam a ir para as mesas, e eles começam a perguntar: nossa, o que vai acontecer aqui? Inocentes, nunca tinham participado de um jantar daquele. Assim, isso foi uma oferta pelo bom trabalho que todos fizeram. Você pode escolher qualquer uma dessas moças, já está tudo pago. Falei: como assim? Ela dizia: se você não fizer parte, a diretoria está olhando, isso faz parte do sistema. Os três olharam um para o outro e falaram: vamos para o quarto. Se levantaram e os amigos falaram: vocês estão doidos? O diretor vai olhar vocês, vai ver o que vocês estão fazendo. Já está pago tudo isso. Eles se levantaram, foram para o quarto, oraram. Algumas semanas depois, o diretor, que teve problema no seu casamento, vendo a atitude desses rapazes, foi buscar oração e pedindo: eu preciso de ajuda para o meu casamento. Quando nós vestimos as armaduras de Saul, como aquele jovem que disse não àquela proposta, mesmo seus hormônios querendo aceitar a proposta. Irmãos, muitas vezes nós vestimos a armadura de Saul e nós perdemos a agilidade espiritual. Nós perdemos o movimento que Deus está fazendo. Para você ir para o seu destino, você não vai vencer com a roupa de Saul. Então Davi teve que ter coragem, o que muitos cristãos precisam ter. Olhar para Saul e dizer assim: ó, para mim não dá. É bom para você, tudo bem se você consegue vencer essa guerra com essa armadura, mas para mim não serve. Eu vou morrer. E é isso que acontece quando você veste a armadura de Saul. Você fica aberto para todo tipo de contra-ataque do inimigo. E você não está percebendo que está perdendo algumas batalhas justamente por isso. Perdeu a agilidade, se adaptando ao sistema. E para chegar ao destino, precisa ter integridade, identidade para dizer, como Davi olha para Saul e diz assim: ó, não, para mim não serve. E ele tira então aquela armadura, e a Bíblia diz que ele pega o cajado de pastor, o saco surrado de pastor, aonde ele tem ali o lugar para colocar as pedras, aquele pano velho. E ele diz: me dê um pouco de tempo, mesmo tempo que eu tive para preparar a minha armadura, vestindo o que era seu, eu preciso agora de tempo para escolher as minhas armas. E a segunda coisa que eu encontro nesse texto, se o primeiro princípio é: não vista a armadura de Saul, porque você pode morrer diante do seu inimigo. O segundo princípio que eu vejo nesse texto é que Davi, ao dizer não para Saul, pegou a sua própria identidade, quem ele era, e tudo que Deus estava construindo nele. Irmãos, nunca esqueça, Deus fez você para mais do que você possa imaginar. Ele pega então todo aquele cajado, a sua bolsa de pastor, e ele desce ao riacho. Eu estudei um pouquinho sobre o Vale de Elá e a distância do riacho. Eu achei que fosse um riacho famoso para a gente fazer uma aplicação incrível espiritual sobre isso, mas não tem riachos importantes perto do Vale de Elá.
Quando nós fomos para Israel, a última vez, nós não fomos no Vale de Elá. Em março de 2025, você é convidado para ir, se você quiser. Nós vamos no Vale de Elá e nós vamos ir então a esses lugares. E alguns córregos nascem ali. E Davi então vai a um desses córregos que estão a 200 metros da onde aquele vale existe. E a Bíblia diz que Davi vai com o seu cajado de pastor e vai com sua bolsa de pastor. E por muitas vezes eu pensei que Davi tinha trazido as pedras de casa. Mas o fato é que Davi vai buscar as pedras um pouquinho antes da batalha. O que é até um pouco estranho, porque Davi, quando levanta cedo para ir para o Vale de Elá, ele estava com suprimentos caros com ele. Certamente ele estava preparado para caso viesse alguém tentando roubá-lo, ele já estava pronto com a sua tiradeira, com a sua funda e com as pedras, mas ou por algum motivo ele já tinha descartado aquelas pedras, ou ele sabia que aquelas pedras não eram para a batalha que ele estaria enfrentando contra aquele gigante. E o que Davi faz? Ele vai até o riacho. E quando ele chega naquele riacho, o rei de Israel estava ali como um menino procurando pedras naquele riacho. E ele sabia que para derrubar aquele Golias, o tipo de pedra que ele teria que encontrar: pedras lisas, essa não, muito pesada. Essa ainda não tenho força nas mãos para lançá-la. Essa, perfeita. Por que mais do que uma? Por que mais uma oportunidade? Você não tem fé o suficiente para pegar uma pedra só e saber que uma pedra é suficiente para derrubar o gigante? E ele continua buscando entre as pedras do rio. Mais uma, essa sim, essa não. 3, essa sim, essa não. 4, essa sim, essa não. 5, essa sim. 5 pedras. E por que 5? A gente pode encontrar muitos significados espirituais. 5 na Bíblia fala sobre a grandeza e o poder de Deus e a misericórdia e provisão sobrenatural diante de desafios. Um Deus que pode tudo, como nós cantamos. 5 talvez porque o que tinha nas mãos de Davi para desfrutar da grandeza de Deus eram os 5 livros da Bíblia, o Pentateuco. Olhando para nós nos dias de hoje, 5 pode representar o nome de Jesus, J-E-S-U-S, Jesus. 5 pode representar os 5 ministérios. 5 pode representar as 5 graças. Muita coisa. Mas nada disso estava na mente de Davi enquanto ele estava indo para a sua batalha. Sabe quando depois que você passa a batalha, você entende o significado de algumas coisas? Até você chegar lá, você não tem entendimento do todo. E o que acontece é que Davi, depois de ter pegado aquelas 5 pedras, coloca no seu alforje, na bolsa de pastor, e ele vai em direção à sua batalha. Irmãos, Davi precisava ser um habilidoso atirador para alcançar a testa daquele gigante que estava com um elmo, que estava com um capacete, que segundo os estudiosos, que os filisteus na época usavam uma armadura que tinha apenas um buraco em sua fronte. Toda a sua cabeça coberta e apenas um buraco em sua fronte. Impossível acertar aquilo.
E segundo os estudiosos, Davi precisava ter uma distância. Fizeram uma conta, pensando na força do lançamento daquela pedra para derrubar um homem daquele tamanho. Davi precisava estar, no mínimo, numa distância de 20 metros. Adilson, eu quero que você olhe para aquele homem grande lá, que está no meio do corredor. Faz assim, Adilson. Ele tem quase o tamanho de Golias. A cabeça certamente era do tamanho de Golias. Olhe para mim. Olhe para ele. Olhe para ele. Olhe para mim. Era essa a distância. Olhe para aquela cabeça. A pedra que está nas minhas mãos tem que tocar o centro daquela cabeça. Ele tinha 5 pedras. Obrigado, Adilson. O que Davi tem agora é uma habilidade que ele construiu por anos. O texto começa dizendo: o Senhor me livrou das garras do leão e do urso. O texto começa dizendo que Davi já havia vencido o leão e o urso. Irmãos, eu não quero dizer que essa é a visão completa, mas é um entendimento que eu tenho lendo sobre a vida de Davi, e eu posso ampliar esse entendimento daqui a algum tempo. Mas até agora tudo que eu tinha na minha mente era: como que Davi, o leão veio, Davi pegou pela juba, rasgou o leão, e que luta foi essa? O leão quase o devorou, e era isso que eu tinha na minha cabeça. Davi enfrentando o leão com força, o urso chegando enlouquecido contra Davi. Ele vai lá, ele segura no urso e ele rasga o urso no meio. Era isso que eu tinha na minha mente. Ao ler esse texto essa semana, algo fez sentido, porque parecia uma coisa inocente do meu coração, até porque eu ouço essa história desde quando eu sou criança, e eu sempre vi Davi rasgando, o leão vindo com raiva, Davi pegando pela juba, rasgando. Mas Davi tinha uma habilidade construída por anos com aquela funda. Ele atirou primeiro na latinha, conseguiu acertar a latinha, no morro, acertou no passarinho, acertou na árvore longe. Olha, eu sou bom nisso. Acertou no lobo que veio, nas raposas que tentaram comer as ovelhas, e agora ele vê que vem um leão, um animal ágil, e ele está com a funda. Ele acerta no leão, o leão perde a força, ele vai e mata o leão. Ele está com a funda, o urso vem, ele acerta aquele urso, o urso cai, perdendo sua força, ele rasga aquele urso. Ele conta essa história para Saul, dizendo: confia no pai, que tenho habilidade para isso. Habilidade construída desde que eu atirei na latinha. Algumas vezes tive que subir na árvore porque errei a testa do leão. Algumas vezes perdi algumas ovelhas porque atirei no urso e não tive força suficiente para derrubá-lo. Eu tive meus fracassos, mas agora o pai sabe lançar uma pedra. O pai tem agilidade para isso, e eu sei a pedra perfeita que vai fazer esse gigante cair ao chão. Irmãos, e ele vai com essa habilidade, ele derruba o gigante, e a história você já sabe. E a aplicação que eu tenho para pensarmos nessa noite: não existe gigante caindo, portas de oportunidade se abrindo, conexões acontecendo, se você não tiver com habilidade no momento que o teu destino aparecer para você. Naquele momento em que as coisas
que você tiver que enfrentar, que vão te colocar no teu lugar de destaque, na tua promoção, no teu sucesso, na mudança de vida, se você não tiver preparado com habilidades para aquilo, se você não tiver pronto, treinado para aquilo, o poder sobrenatural não pode acontecer. Irmãos, eu fico imaginando Davi indo para aquele riacho dizendo: Senhor, eu sei o peso da pedra, eu sei que ela precisa ser liso o suficiente, eu sei que ela precisa ser pontiaguda o suficiente, mas eu também sei que só ela não derruba ninguém. É o teu poder sobrenatural que pode fazer isso. Senhor, é o Senhor que alinha minhas mãos, é o Senhor que coloca o vento soprando na direção certa. Senhor, então eu lhe peço, porque nas fontes das águas eu pego aquilo que o Senhor pode fazer. Eu tenho minhas habilidades, Senhor, mas eu sei que só o Senhor pode fazer aquela testa estar pronta para a minha pedra. Então eu lhe peço, Senhor, que as minhas habilidades sejam usadas pelo poder sobrenatural. Irmãos, é isso que acontece. Enquanto você está preparado e se preparando, pode confiar, Deus vai usar situações para tocar aquilo que você sabe fazer e te estabelecer no lugar que Ele tem para você. É nesse lugar aonde você está preparando-se para estar. Alguns de vocês estão dizendo: ah, pastor, eu gostaria de alcançar isso, que Deus abrisse essa porta. O que você está preparando-se para estar lá? Você está estudando, você está numa universidade, você está se aperfeiçoando naquilo que você foi chamado para ser. Irmãos, muitos de nós queremos alcançar um lugar, mas não nos preparamos para isso. É muito diferente um pastor de 25 anos, como eu sou agora, 25 anos esse ano nós fazemos como pastores, pregando a palavra, estudando para isso, enfrentando os medos e tremedeiras de subir nesse altar, algumas vezes muito mais animado, algumas vezes pensando: Deus, por que aquela pessoa se levantou e foi embora? Ela não gostou da mensagem. E algumas vezes, alguns gatilhos no meio da palavra começam a acontecer, dizendo que eu sou inadequado, dizendo que eu não estou pronto para a tarefa. Mas tudo que eu tenho feito é buscado habilidade para que Deus use no sobrenatural aquilo que eu estou me preparando para fazer. É diferente um pastor jovem chegar aqui, um pastor recente chegar aqui. Ele talvez não tenha a mesma habilidade. Então tudo que você está fazendo leva tempo, leva um processo. Atira na latinha, atira no morro, atira no passarinho, atira na árvore, atira no leão, atira no urso. Leva tempo. Só seja o melhor. Seja o melhor pastor de ovelhas. Seja o melhor Uber Eats entregando pão, queijo e grãos. Seja o melhor guerreiro com alforge, cajado e pedras. Seja o melhor. Faça o melhor aonde você está. Qual seja a sua profissão, qual seja o seu ministério, faça o melhor. Porque em um momento, a hora que o seu destino chega, você está pronto para a próxima etapa da sua vida. Eu quero perguntar 3 coisas para você ao encerrar, e eu quero pedir que a equipe de louvor suba. Você está preparado? Ou como você está se preparando para a coisa mais importante da sua vida, que é a sua espiritualidade? Irmãos, não existe nada mais importante do que cuidar do nosso espírito. Escute isso. Só essa semana 3 pessoas foram recolhidos pelo Senhor aqui dessa casa, ou que tinham ligação com alguém aqui dessa casa. Menino de 28 anos, numa tragédia de um assassinato aqui na esquina.
no terminal. O menino fazia parte do louvor até o ano passado. Uma tragédia. Um rapaz que estava começando a participar aqui da igreja, sua esposa frequentando aqui, atravessou a avenida, foi atropelado, deixou a esposa e uma filhinha de 3 anos. Hoje nós fomos fazer o culto fúnebre da mãe de uma das nossas ovelhas aqui. E pela graça de Deus, essa mulher que não participava aqui, Deus conduziu algumas irmãs, oraram com ela, liberaram sobre ela palavras e ela teve um encontro com Cristo. Nossa espiritualidade é tudo que importa. Como para o seu futuro você está trabalhando habilidades na sua espiritualidade? Como tem estado a sua vida de oração? Como tem estado a sua vida de leitura bíblica? Não acontece aqui nessa igreja, só na igreja aqui da esquina, que na igreja aqui da esquina eles têm uns grupos de crescimento, e os grupos de crescimento se reúnem de 15 em 15 dias. E a proposta é que esses grupos leiam a Bíblia, 10 capítulos, em 15 dias 10 capítulos, não dá um capítulo por dia. E você acredita que alguns líderes dessa igreja aqui na esquina diz assim, de 15 em 15 dias tem gente que chega dizendo assim, não tive tempo de ler a Bíblia. Ainda bem que acontece lá naquela igreja, não aqui. Como pode alguém que quer conhecer o coração de um Deus amoroso sem ler as cartas desse Deus amoroso? 15 dias e alguém falar que não teve habilidade, tempo para ler 10 capítulos? Que tipo de cristão você vai ser? Um cristão de banco, um cristão que vai vir para o culto, gostar da musiquinha, do louvor, pastorzinho até que a gente boa? Ou você está se preparando para daqui 10 anos, quando o inverno chegar, quando as mãos não tiverem mais esse calor, e o dia do seu encontro com Cristo aparecer, você está pronto para se encontrar com Ele? A segunda pergunta eu quero fazer, como você está treinando suas habilidades para a segunda coisa mais importante na vida de alguém? Se a primeira é nosso relacionamento com Deus, como você tem se preparado como marido, como esposa, como filhos? Como você tem estado como marido buscando melhorar-se? Os cursos que nós temos na igreja, os movimentos que nós temos na casa, te tornando um homem melhor. O movimento que nós temos na casa para as mulheres, para os casais. E você está vestindo a armadura de tantas outras pessoas, quando na verdade Deus tem um projeto para você. Quantos filhos, numa rebeldia, não entendendo que uma hora eles vão precisar de habilidade para vencer, e tudo que eles plantaram foi rebeldia. E por último, eu quero perguntar para você, como você está se preparando para o futuro, para o teu futuro financeiro, para a sua aposentadoria, para o momento em que você vai ter que envelhecer e você vai ter que lidar com questões e olhar para trás e dizer assim, como eu vou sobreviver com isso? Como você está se preparando para o seu futuro? Como você está olhando para a sua história? Como você está percebendo os seus filhos? Como você está construindo algo? Tem pessoas que estão esperando uma provisão de Deus, mas não estão com habilidade suficiente para quando o gigante aparecer e a tua promoção chegar, você não está pronto para isso. Irmãos, uma das minhas maiores frustrações, e é culpa minha,
eu não gerei habilidade, esforço suficiente para aprender o inglês. E agora eu fico pensando, meu Deus do céu, eu tenho cada vez mais contato lá fora, meu filho está indo estudar lá fora, eu provavelmente vou ter netos que vão estar falando inglês, eles vão ter que ensinar o português para as crianças, e eu fico pensando, gente, por que eu não me preparei? Porque quantas coisas Deus podia estar fazendo a mais, se eu tivesse me preparado antes. Eu e a Naina agora estamos tentando correr atrás da habilidade necessária para derrubar alguns gigantes pela frente, mas ainda tem tempo. Todos concordam comigo que tem tempo? Você tem tempo ou não tem tempo? Você tem tempo. Como você está se preparando para o seu futuro? E a mudança começa hoje. A tua ponte de destino se abre hoje. E como você está se preparando com tua saúde? Irmãos, nós precisamos estar olhando para os gigantes que nós vamos enfrentar lá na frente, que vão precisar de postura hoje na nossa saúde. Não reclame se alguns gigantes não caírem lá na frente, porque você não teve habilidade hoje de cuidar, estar pronto para derrubar alguns gigantes da enfermidade que vão aparecer, porque você não cuidou do templo do Espírito Santo. E ainda quando chegar lá, enfermidade aparecer, fruto de negligência do seu físico, você vai colocar a culpa em Deus e dizendo, Ele não cura, e olha a dor que eu estou passando. Lembra dessa pregação no dia de hoje. Deus está dizendo, levanta-te e se prepara para os gigantes que você vai enfrentar. E alguns de vocês vão derrubar alguns gigantes, porque começaram a trabalhar hoje em habilidades para o seu futuro. Eu quero que você corra com seus bisnetos. Eu quero que você tenha 90 anos e você não seja aquele que está sendo levado de cadeira de rodas para comer na mão dos seus filhos. Você é que vai preparar comida para eles comerem na sua mesa, na sua casa, aos 90, 95 anos. Eu vi a mãe da Amanda, tua mãe, né, Amanda? Tua avó, claro, tua avó. Quantos anos? 91 anos. Ela estava aqui elegante, lúcida, conversadeira, gente boa. Chegou no final e falou, pastor, estou tendo que vir aqui para São José, vou me mudar aqui para São José, para ficar perto das filhas, e não sei o que, vão me colocar ali. Mas eu disse, eu preciso do meu apartamento, eu preciso da minha casa, porque até agora eu estou com a minha casa, eu estou vivendo sozinha, sou independente, pastor, eu pego ônibus para ir e para vir, eu quero ficar sendo cuidado por filho, mas agora vou ter que ficar por aqui, voltar por aqui, e não sei o que. Eu disse, ora por mim, irmã, ora por mim, porque 91 anos eu quero disso para mais, meta de vida, você está entendendo? E eu quero que essa igreja, os jovens que forem assumir essa igreja no futuro, vão poder dizer, gente, os velhos dessa casa têm uma habilidade, eles derrubam um gigante, pá, ali, eles são hábeis, porque nós vamos chegar aos 90 e poucos, com a força de 40, amém? E quando o cúmulo, você diz assim, essa pessoa que morreu tinha 73, era super jovem. Eu estou pensando, nós estamos envelhecendo mesmo, mas nós vamos envelhecer bem. Vamos nos preparar para o futuro. Deus tem uma batalha para você, essa batalha, Deus já te deu a vitória. Vamos nos colocar em pé. Irmãos, nós vamos fazer alguns posicionamentos nessa noite, em que você precisa se preparar na sua vida espiritual. Deus, eu vou ter uma vida de oração melhor, eu vou ler mais a Bíblia. O que você precisa se preparar para a tua família ter o melhor de você, e o que você precisa se preparar para suas finanças, para sua profissão e para a sua saúde. O que você precisa se preparar? Enquanto nosso time vai nos conduzir no começo dessa canção, eu vou pedir para você não cantar, você vai orar.
Depois nós vamos cantar juntos, fazendo dessa canção nossa oração. Mas a primeira oração que você vai fazer é: Senhor, eu quero me posicionar hoje, e eu faço um marco na vida plena hoje, olhando para o meu futuro. Meus gigantes vão ser derrubados pela habilidade das minhas mãos, pelo poder sobrenatural do Teu Espírito. Essas duas coisas são poderosas no reino do Espírito. Amém? Feche seus olhos, faça a tua oração agora. Nenhuma arma contra mim prosperará, escuridão não prevalecerá. Sim, meu Deus, ouve o teu povo. Deus que eu sigo vence as batalhas. Ouve teu povo, Jesus. Meu Deus não falhará. O meu Deus não falhará. Sim, meu Deus. Sim, meu Eu Deus. verei a vitória. Eu verei a vitória. A batalha pertence ao Senhor. Eu verei a vitória. Eu verei a vitória. A batalha pertence ao Senhor. Vamos declarar juntos, vamos cantar juntos. Há poder no nome do meu Jesus. Pega as suas pedras agora. Em toda luta entra pra vencer. Declare isso, cante como sua oração. Eu não fugirei dos gigantes, pois nessa história eu conheço o fim. Sim. Nessa história eu conheço o fim. Eu verei a vitória. Eu verei a vitória. A batalha pertence ao Senhor. Eu verei a vitória. Eu verei a vitória. A batalha pertence ao Senhor. Tudo que vem do inimigo, Tu transformas para o bem. Transformas para o bem. Tudo que vem do inimigo, Tu transformas para o bem. Transformas para o bem. Eu verei a vitória. Eu verei a vitória. Eu verei a vitória. Coloca a mão no seu coração. Pai, nós oramos que o poder sobrenatural venha. Venha, Senhor, para que eles não vistam as armaduras que não sejam deles. Pai, eu oro para que o Senhor possa dar convicção e identidade suficiente para saber quem eles são quando o inimigo vier trazer gatilhos do passado, dizendo quem eles não são. Que a Tua voz ecoe no coração deles. Pai, eu oro para que eles tenham clareza em sua identidade para dizer não às armaduras de Saul. Eu oro, meu Deus, também para que eles possam ter habilidade suficiente para se preparar para o poder sobrenatural que vai abrir portas, destravar destinos. Pai, eu peço que o Senhor prepare para eles no futuro algo que vem do Teu Espírito. Irmãos, eu preciso compartilhar uma coisa que eu compartilhei nos 2 primeiros cultos, porque é algo sobre essa casa. Eu sinto que Deus está mudando um turno para essa casa. Eu sinto que Deus está mudando um turno para a sua vida. É como se estivesse encerrando uma estação, um turno de trabalho. Terminou, começa algo novo. Eu sinto no meu espírito isso para essa igreja,
desde quando nós começamos essa série. Eu sinto que Deus está trabalhando em alguns de vocês, e vocês estão prontos para ficar a alguns metros do seu gigante. E Deus vai liberar coisas para vocês nessa estação, nesse novo turno, que você se preparou para essa estação, na sua família, na sua casa, nos seus relacionamentos, na sua saúde, no seu ministério e nas suas finanças. Eu tenho uma impressão no Espírito, que Deus vai colocar, depois do gigante derrubado, conexões, oportunidades e portas abertas, que você vai dizer: eu me preparei para isso, mas o que fez eu chegar aqui foi a mão poderosa do Senhor. Alguns de vocês vão experimentar um nível de projeção, de crescimento, de abundância, de riqueza, de prosperidade, não apenas financeira, mas realização profissional e realização na casa, no ministério. Eu sinto que é uma mudança do Espírito acontecendo. Eu deixo isso nas suas mãos, para que você possa orar, para você poder colocar isso diante do Senhor, porque você está pronto para ir para uma nova estação, em nome de Jesus, amém? Se você é novo aqui, não vá para casa sem pegar uma lembrancinha nossa. Tenha uma boa semana, vão com Deus, abençoados em nome de Jesus.